Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela e a gente tá de volta finalmente, voltamos depois de uma pausa gigantesca, mas foi por motivos de que eu vou explicar já já. Estamos voltando hoje na segunda-feira, o podcast sendo gravado no dia 17 de maio, num domingo, em plena quarentena, com barulho de gente cortando grama, cachorro ao fundo, mulher botando música evangélica, sei lá, alta aqui, mas vai sair. Me desculpe o ventilador ao fundo se você estiver ouvindo, mas é porque tá um calor do caralho e eu tenho que evitar essas músicas, eu não tenho acústica no meu quarto. Vai sair assim mesmo, Papo Canela. Hoje é a edição do Papo Canela Mundo, que eu pretendo que saia quinzenalmente com as notícias do futebol atual. Eu e mais alguém, geralmente o pessoal do grupo antigo, comentando sobre as notícias do futebol que está rolando pelo mundo aí. Hoje aqui comigo, Cacita. Fala, Cacita. E aí, pessoal? Voltamos, porra! Cara, todo podcast quando passa 2 meses sem gravar, faz um revival, né? Voltamos, caralho, finalmente. Aí depois para de novo. Poxa, mas já é alguma coisa. Só da gente voltar já precisa da comemoração. Porra, e nesses tempos sem futebol, ontem voltou o Campeonato Alemão, Bundesliga, né? E eu já comprei todos os jogos eu assisti. Indo e voltando nos canais, o Borussia tava ganhando. Já tá ganhando esse jogo aqui, eu vou assistir o Augsburg ali, tá jogando e tal. Muito foda, cara, muito foda. E muito diretamente bom. De Brasília, Thiago Rosas, o matador de Bolsonaro. Fala, Thiago. Saudações, rubro-negras. Gostei dessa, quem dera pudesse realmente. Aqui em Brasília tá frio, não tá calor não, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Uhum. Um bom lugar pra matar um bolsominion. Um dia triste. Dia triste, né? Não, tá triste mesmo, essa quarentena tá triste. E um pouco menos triste porque a Globo vai reprisar, não sei se já reprisou. Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? A final da Libertadores. Um jogo mais emocionante que eu vi na vida, vale a pena rever, realmente, porque no dia a gente tava. Eu já revi, claro, mas no dia a gente tava tão nervoso que a gente, como se eu fosse uma entidade, né? Eu estava tão nervoso. Eu estava tão nervoso que eu não consegui nem prestar tanta atenção nos detalhes do jogo. Depois, quando eu assisti novamente, eu vi o quanto que o Felipe Canela estava errado dizendo que o Flamengo não mereceu, cara. Foi um jogo taticamente do Flamengo, um jogo invejado, cara. Nossa, os caras sabiam a todo momento o que estavam fazendo. De dosar o jogo. Vamos virar no segundo tempo, certeza. Não, lembrou muito o que o Boca fazia uma época com o Riquelme, de dosar o jogo, acelerar e parar, deixar atacar e depois atacar. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. E você falou do futebol alemão aí, recomendar o podcast aí do nosso parceiro, que agora é o primeiro podcast de futebol que vai voltar a ter trabalho aí, que é o Chucrute FC, né? Lá no Vitor. Eles não pararam não, viu? Eles continuaram aí durante a quarentena, tá bem direitinho lá, só que agora comentando futebol em si, né? Vamos combinar que o quarentena lá tem sido bem mais fácil do que a nossa aqui, né? Não bem mais fácil, mas menos difícil, talvez. Exato. É porque morreu 8 mil pessoas lá, cara. Não sei se é tão fácil assim, não. Sim. Mas lá tem uma puta estrutura médica, inclusive eles atenderam até pessoas de outros países, né? Isso é uma questão de organização, né, velho? Só o fato de ter uma liderança governamental que não está contra o tratamento do Covid já é alguma coisa. Pois é, mulher bota quente lá. Essa semana saiu a notícia aí muito foda do Corinthians de São Paulo, mexendo com os 2 clubes brasileiros. Alguns clubes cariocas querendo a volta do futebol, como o Flamengo e o Vasco. Rafael mandou dizer que Botafogo e Fluminense foram contra, hein? Já mandou deixar essa nota aí, ele não vai participar, mas mandou dizer isso aí. Mas Flamengo e Vasco estão querendo voltar, alguns times lá no Rio Grande do Sul também. Grêmio também. Grêmio, Inter, e o Atlético Mineiro tá se projetando para isso também, mas eu acho um pouco cedo, mas enfim. Só uma parte, Felipe. Eu não acho um pouco cedo, não. Acho muito cedo e é bom separar, né? Os clubes que querem votar.
Não existe, o clube, o Flamengo não chega lá, não é uma entidade que fala e fala. Os dirigentes, né, desses clubes. Sim. Muitas vezes os próprios jogadores não são a favor. Os jogadores do Flamengo não são a favor. Sim. Mas os dirigentes são. Então, os dirigentes de tal clube, porque às vezes a gente mistura um pouco. A torcida às vezes os jogadores não são a favor, mas você pega uns 2 ou 3 filhos da puta ali, tipo Landim, e aí pronto, tá feita a merda. Você tem razão. Pois o dinheiro querendo falar mais alto numa hora dessas é de fuder, né? Tipo, botando em risco a vida dos jogadores pra ter lucro com direito de televisão e tudo mais, é foda. Porque é isso, os dirigentes não botam o deles na reta. Eles não entram em campo pra se colocar em uma situação difícil. Exatamente. Enfim. Saiu uma carta do Gabriel Paulista, que joga no Valência, também falando sobre isso, né, se posicionando contra, porque o Campeonato Espanhol também está querendo voltar, dirigentes lá da Federação Espanhola de Futebol também está querendo fazer o campeonato voltar, mas ele falou bem, cara, olha, é muito complicado, resumindo muito assim, mas ele disse que é muito complicado você ter que ir pra fora, trabalhar, ter que ir, voltar e contaminar a sua família, que é foda, né, cara, é complicado. Mas enfim, vamos lá, vamos falar do Corinthians e do São Paulo, que foram notícias e foram destaques essa semana, principalmente com o dirigente do Corinthians, o maluco Léo Sanches, né? Que o Maicon, que era volante do São Paulo entre 2012 e 2015, por ali, joga no Grêmio, inclusive ele até pediu, eu vi ele pedindo menos mimimi para a torcida do São Paulo, porque ele entrou na justiça contra o São Paulo por jogar à noite, finais de semana e feriado, cara. Mas me diz uma coisa, essas medidas já não estão em contrato, não existe um contrato pra isso, porque isso aqui abriu um precedente gigante. Porque o Corinthians pediu, inclusive, mandou um recado pra Globo, pra CBF, que não vai jogar mais à noite, final de semana. Não quer perder dinheiro, logicamente, né? Sim, o Corinthians tá sendo... Tem uma ação rolando com o Paulo André, que foi zagueiro do Corinthians também. E já perdeu, inclusive, Cássio. Porque ele tinha uma ação que tava rodando com ele também. Eu não conheço detalhes dos contratos feitos com os jogadores, mas eu acho que a maioria dos jogadores nem faz um contrato trabalhista de fato, tipo, seguindo as regras trabalhistas, porque, enfim, né? O nosso país agora, as leis trabalhistas são completamente esquecidas e são tudo uma zona. Então eu imagino que, inclusive até por conta de salários, do valor elevado de salário, de direito de imagem e tudo mais, tem toda uma série de coisas e combinados que os jogadores fazem com os clubes que não seguem as leis para o jogador não ter tanto desconto, porque, né, se o cara for ganhar como CLT, tem toda retenção de imposto de renda, Exato. De dinheiro na fonte, e por contratos, se for um contrato sem isso, fica um pouco mais fácil. Não sei, é o que eu estou imaginando, pensando em pejotização do mundo trabalhista. Então eu não sei se isso faz sentido, porque se for colocar na ponta do lápis, talvez nem faça sentido os jogadores entrarem com isso. Entendo o posicionamento do Corinthians, que não jogar de sábados, de sábados, domingos, de noite e de feriado abre um puta precedente, porque os jogadores podem entrar com processo, mas talvez os jogadores, imagino eu que os jogadores da base devam ser CLT, enfim, tipo, dos times B, não as estrelas, mas deve ter uma boa parte dos atletas do clube que são CLT, e isso, se alguém abre um processo, pode abrir processo pra geral e fode o clube com um monte de lei trabalhista. Tem um monte de advogado já de olho nisso, né? Fala aí. É o que eu imagino. Só uma dúvida. Qual a reforma trabalhista do vampirão lá do Temer e depois uma segunda reforma trabalhista desse atual governo que praticamente assassinou os poucos direitos trabalhistas que sobravam? Não ficou liberado trabalhar fim de semana, essas coisas? Porque assim, no dia seguinte, que eu me lembro muito bem, no dia seguinte que liberaram, aprovaram a reforma trabalhista, tinha loja que não abria que começou a abrir. Sintomático, não?
Então, assim... Mas eu acho que isso caiu, viu? Eu acho que tinha um precedente que permitia isso, mas depois isso foi revisto. Porque acho que isso precisa ser contemplado no contrato de trabalho. Tipo, não é tão imediato assim. Tipo, precisa estar combinado no contrato de trabalho que o funcionário assina. Todo. Se você não botou lá que você trabalha de final de semana, você não pode trabalhar sem receber por isso, receber o adicional por isso. O que eu imagino é que a partir de agora os empregadores estejam colocando isso em cláusula de contrato. Eu sempre trabalhei maior parte da minha carreira eu trabalhei como CLT. Então eu costumo acompanhar essas regras. Essas mudanças. E eu trabalho com publicidade, que é um mercado completamente prostituído e que hora extra, por exemplo, em final de semana, não existe. Mas é tudo feito, tudo é colocado como cláusula no contrato, se você trabalha de final de semana, isso não conta, se você trabalha de final de semana, você pode ganhar como folga. Eles colocam lá 1 milhão de termos que complementam isso. Provavelmente, no caso de contrato dos jogadores de futebol, isso não deve entrar. Vai depender muito do sindicato que está vinculado. Eu não sei se deve ter algum sindicato dos atletas, alguma coisa do tipo. Que ainda, por incrível que pareça, existem sindicatos que regem algumas normas trabalhistas para conseguir, pelo menos, blindar um pouquinho os funcionários. Uhum. Mas enfim, eu não sou entendido, não sou especialista, é o pouco que eu sei. Então aqui é um podcast pra gente dar pitaco. Exatamente. Não. Eu tava aqui falando, eu tava lendo sobre a questão do Paulo André, ele retirou a ação e entrou em acordo com o Corinthians. Eu imagino também que muitos deles vão entrar com o processo e depois retirar para fazer acordo, porque é mais vantajoso. Até porque os empregadores, eles têm advogados muito mais capacitados e gabaritados, que manjam pra caralho disso, e que um processo trabalhista depois tem consequências muito, muito cruéis pro funcionário. Sim. É aquela velha história, quando acontece alguma coisa, o funcionário sim é sempre o fudido da história. Uhum. A corda sempre quebra com um lado mais fraco. Exato. E é isso, não é porque um jogador profissional que ganha muitos mil reais por mês, que ele também não é funcionário. O clube ganha milhões. Ele continua sendo prejudicado de uma história num processo trabalhista. Exato. O André Sanches até tá querendo iniciar um movimento de união dos clubes para evitar que abra esse precedente, como a gente tá falando, né? É complicado isso, porque no final o futebol ele é um entretenimento, né, para a maioria das pessoas. Acompanhar futebol, assistir um jogo de futebol é entretenimento, e é o momento que as pessoas têm para fazer isso no final de semana. Uhum. É foda a gente colocar o futebol vai seguir as mesmas, tô pensando friamente, tá? Uhum. O futebol seguir as mesmas regras de trabalho de outras profissões, como a nossa, por exemplo, trabalhar das 9 às 6. Uhum. E aí as pessoas assistem jogos gravados, enfim, então, tô pensando em toda a problemática disso. Mas o Corinthians tá fazendo isso para se proteger. Simples assim, é uma questão jurídica. Eu não consigo proteger nenhum dos lados assim. Aliás, eu consigo entender ambos os lados, né? Eu consigo entender uma instituição tentando se proteger para não perder milhões, porque além de o jogador que gasta milhões com justiça, deve com certeza ter isso, funcionário que também vai pedir. Deve ter roupeiro, médico que vai para jogo à noite, final de semana, feriado. Mas, gente, olha só, o Corinthians sabe que ele vai jogar domingo, nem que ele vai deixar de jogar os domingos. É prejuízo pro próprio Corinthians ele não jogar domingo e jogar à noite. Isso. Ele falou isso justamente para... É que nem quando o técnico reclama da arbitragem. Sabe que no jogo passado não vai voltar atrás. Tá pressionando pro próximo. O Corinthians está pressionando os bastidores do futebol. Anunciou isso, é lógico que isso não vai acontecer. Exato, é pra gerar burburinho, né? Pra, sei lá, se isso ganha força pra eles puxam uma Globo pra que eles tenham aliados que não façam com que jogos não aconteçam de final de semana, porque, pra Globo
imagino eu que é inimaginável não ter jogo de domingo, por exemplo. Tipo, imagina. Tanto é que agora, domingo, na hora da gravação, tá tendo futebol, né? Mesmo de VT, né? Coisas antigas. Pois é. Que, aliás, eu não concordo com esse primeiro jogo, Flamengo e River Plate, não. Poderia passar o jogo de 81, de 83, na verdade. A final do Libertadores, que muita gente não viu, né? Que seria muito mais... 81. Mas isso na TV aberta é um problema. Por exemplo, eles passam as Copas de 94, 2002, mas não passa na TV aberta a Copa de 70, sabe? Mas vão passar o Brasileirão do Bahia com o Inter 88, cara. Porra, eu acho que o mais antigo que vão passar é isso, né? Deve ser. Não, vão passar Grêmio e Peñarol em 83 também, porra. Já quebrei teu argumento. Na Globo. Na Globo? Não sabia. Não sabia. É capaz de passar do Flamengo de 81 também. Mas bem capaz. Eu não entendo porque não passam a Copa de 70. Eu também não. Passou ela toda na Sport TV, né? Foi lindo, cara. Pois é. Cara, é isso. Estamos aqui expostos aos nossos argumentos. Ainda acho que tem muita coisa pra falar. Se pode até mudar o calendário. Se o Corinthians conseguir a união dos clubes, né? Então vamos mudar o calendário, vamos mudar o horário. Pode ser que mude muita coisa. Mas eu acredito que não, cara. Eu acredito que vão pressionar mais os jogadores mesmo pra não fazerem isso, tudo que é errado. O Michael tá lá no Grêmio. Quem garante que ele não vai processar o Grêmio depois? O Grêmio vai jogar à noite, final de semana. E aí? Como é que tá a pressão em cima dele lá? Já jogou. É complicado, cara. Eu entendo lá dos jogadores, mas isso tinha que ter em contrato, né? O time tinha que se proteger com um contrato. Você vai jogar à noite, filho. Não treina de manhã, treina à tarde pra compensar o jogo à noite. Né? Não sei, enfim. Os jogadores indo pra night, né? E, na verdade foi um combinado dos jogadores vocês poderem sair na balada. Estão sentindo falta, né? Acho que eles ficam ouvindo as histórias das antigas. Fala, porra, agora a gente não tem chance de curtir a night como os jogadores nos anos 90 podiam fazer. A gente não pode. Tomar um iogurte. Danoninho. Hoje em dia o cara brotou na night, tem um monte de foto de celular, imagina, na mesma hora já tá todo mundo sabendo que ele tá no lugar. Que deve ser uma merda, né, velho? Deve ser uma merda, cara. Nossa. Deve ser uma merda nada, pô. Os caras ganham muito bem, cara. O jogador do Novo Horizontino lá, do Bangu, não tem esse problema. O cara paga por ganhar milhões, porra. Tem algum preço, cara. Porra, ninguém deveria ganhar milhões, mas já que ganha, porra. Tá certo. Rapidinho aqui pra terminar, a notícia que saiu vindo diretamente lá de Minas Gerais, a terra natal do nosso amigo Samuca. Fala, Samuca! O Atlético Mineiro vai usar uma ideia do futebol alemão, que é para ter receitas em jogos públicos, né, na retomada do futebol. Uma ideia bem interessante, cara, que veio diretamente lá do Borussia Mönchengladbach. Consegui falar esse nome perfeitamente. Fala de novo. Borussia Mönchengladbach. Eu venho treinando desde sexta-feira, cara, a volta do alemão. Ficou repetindo na frente do espelho que eu sei. Fiquei com violãozinho. É Mönchengladbach ou Blagá? Glabá. Que é um Glabá. É só falar devagar. Mönchengladbach. Pronto, aí. Perfeito. O Vitor, eu vou até pedir consultoria ao Vitor se eu falei bonitinho mesmo. Seguinte, a ideia do Mönchengladbach... Só destacar, que você falou do alemão aí, só destacar que durante a pandemia, nos picos, quando o futebol parou no mundo inteiro, o único campeonato de futebol mundial que não parou foi o nicaragüense, o Nicaraguão. Eu acho um absurdo não ter parado, mas é bom registrar aqui. Mas me perguntaram ontem, né, se foi o único futebol do mundo que voltou, a Bundesliga, né? Eu disse, não, teve outro, mas eu não me importo tanto que eu nem lembro qual foi o país. Ninguém lembrava. Aí tu lembrou, cara. Não, mas esse nem parou. Mas como é que tá a Nicarágua? Tá de boa? Não tá em Covid? Não chegou lá? Não, tem Covid pra caralho, mas como é um ditador que, não divulga, finge que nada tá acontecendo, sabe? Cara. Aliás, ontem eu gravei com o senhor Leonardo Oliveira, lá do Histórias de Futebol. Tem um podcast, o último que saiu,
podcast maravilhoso que nem é gripe para o Vélez, o título do podcast, que foi o título do Clausura de 2009 do Vélez Sarsfield, que tava tendo aquela crise de... eu acho que era H1N1. Né? Na época tava loucura e não poderiam deixar... Como tá acontecendo hoje, não poderia deixar aglomerações, torcida, mas a torcida argentina e os dirigentes, claro, tocaram foda-se, encheu o estádio, o Vélez foi campeão. E não sei se alguém ficou gripado, enfim, mas deu tudo certo. Felipe, você falou que depois dos assuntos, a gente, cada um quisesse dar mais alguns destaques sobre o que está acontecendo. Eu tenho dois destaques aqui, mas eu não sei se você ainda tem alguma pauta aí. Não, tenho, deixa eu terminar esse aqui do Mönchengladbach. Beleza. Mönchengladbach, a ideia foi o seguinte, foi um torcedor. Segundo ele estava conversando com a esposa dele, que ele estava triste, né? Eu queria que voltasse logo o futebol, que eu queria estar no estádio. E a mulher disse: por que tu não tira uma foto tua, imprime e manda botar na arquibancada? Brincando. O cara levou a sério, botou a ideia pro Borussia e tá lá, foto do cara no estádio. E o time resolveu fazer o seguinte: não, cara, vamos cobrar das pessoas. Se quiser, a gente imprime, bota a foto na arquibancada para aparecer durante os jogos, né? Eles dão uma grana, essa grana a gente pega uma parte e a outra parte a gente doa para o pessoal que tá sem teto, o pessoal que tá sofrendo mais com a Covid, né? E eles estão cobrando esse absurdo de 19 euros. 19 euros para cada torcedor, tirar uma parte lá. Onde? 19 euros. Que hoje aqui no Brasil vale 120 reais. Isso é um absurdo, né, cara? 19 euros. 120 reais. E Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem quanto custa normalmente o ingresso de jogo? Não faço ideia, cara. Depende. Borussia, Bayern de Munique, deve ser caríssimo, né? Não, é porque, tipo, isso é um bom valor, porque, tipo, mantém o caixa do clube girando. Mas é um valor imagino eu, que é um valor bem mais barato do que o ingresso de jogo. Acho que sim. Acho que o ingresso deve rodar entre os jogos menores, entre 30 euros, 40 euros. Porque é mais ou menos assim na Inglaterra, né? 30 libras, verdade, 40. É uma campanha de doação isso, na verdade, né? Porque porra, você cobrar pro tua foto tá lá no estádio assistindo o jogo é sacanagem, porra. Isso não é... assim... A foto não tem vida, né? Não, mas é uma campanha de marketing, cara. É uma campanha que teve lá do Flamengo, me lembrou muito a campanha de... camisa. Me lembrou muito, essa ação me lembrou muito também a ação do Vasco de sócio torcedor, tipo, de começar a incentivar muita gente a aderir ao sócio torcedor do Vasco, tipo, é meio que... lembra, é isso mesmo. Assim, particularmente, quando você me mandou a notícia, eu li, eu torci um pouco o nariz, assim, eu falei, que porra é essa? Mas pensando, tipo, na galera que é muito torcedora, que quer tá lá, representada, pra mostrar que apoia o clube, é massa. Eu não faria, eu, pessoalmente, não faria. Eu compro camisa, sei lá, tipo, se tivesse um streaming de jogo do Corinthians e uma assinatura por mês, eu assinaria, mas ter um boneco meu lá no estádio que eu sei jogo, eu acho meio nada a ver, mas minha opinião, Cássia falando. Não, mas eu lembro de uma ação do Corinthians em 2011 ou 2012, se não me engano, que eles botavam a fotinha do torcedor no número da camisa, preta e branca, pequenininha, 3x4, e acho que eles cobravam 100 reais, salvo engano, mas eu acho que era 100 reais pra fotinha, cara. Lembra disso? Foi até no título da Libertadores, tava o número da galera lá. Pois é. O Flamengo, pra construir o CT também, botar um nome em cada tijolinho do CT, então, também. Eu acho que é tipo aquelas ações que a galera fala assim, você assina o podcast que eu falo o nome no final do Apoiadores, aí fala o nome com um tic-teco, né, 100 pessoas lá. Sei lá, cara, não sei. Assim, pelo menos a do Borussia, como o Thiago falou, é uma ação pra ajudar, né? Porque eles pegam uma parte pra eles, como a Cássia falou, pega pra suprir um pouco a receita do clube, e o resto eles fazem doação e tudo. Fora que fica uma campanha legal, o estádio lá não tá completamente vazio, entre aspas, né? Tá como se tivesse uma torcida. Aí eles podem botar um áudio de torcida gritando, ou então de torcida quando faz o gol, gritando gol, tal. Sei
sei lá, espero que vá pra outros clubes, cara. Sinceramente, cara. Porque se fosse assim, for uma grana barata, assim, R$20, eu acho que vale a pena, cara. Você ajuda o seu clube uma parte e o resto você ajuda o clube a ajudar outras pessoas. Aí, pô, é válido, cara, eu acho. Não pela foto, tá lá no estádio, não por isso. É muito mais, é quase como um apoia-se, né, pro clube. Exatamente, bom. Eu só espero que o Atlético Mineiro não cobre R$800 dos torcedores pra fazer isso, né? Se for pra manter a grana, tipo, paga, tipo, sei lá, não vai cobrar o valor do ingresso que tava valendo, tipo, 100 pau pra isso, tipo, sim. Cobre um valor decente para as pessoas realmente poderem ajudar. Sim, estamos numa situação bem difícil pra poder ficar ainda mais com quem é fã, tipo, deixar de pagar as contas pra poder apoiar o clube, porque exatamente. A galera que é muito doida por futebol faz essas coisas, tipo, né? Faz mesmo. Ô, Thiago. Alô? Sou eu. Fala aí, cara, o que é que tu ia falar aí? O que é que tem de relevante que tu ia trazer? Dois destaques rapidinhos. Primeiro que houve estão rolando para substituir o futebol torneios, né, de futebol digital, de FIFA ou PES, às vezes é FIFA, às vezes é PES. Tá rolando um aí pela Globo, hoje rolou uma chave. Eu acho que é pelo PES, né, na Globo, porque eles mostram teve o Guga do Atlético Mineiro jogando, ver alguns jogadores, o Anthony do Gabriel Barbosa, São Paulo. O Gabriel, pelo Flamengo é o Gabriel? Perdeu já, ele jogou... Antônio. Já perdeu por onde ele saiu fora. Não importa que ele perdeu, mas o melhor jogador de FIFA do Flamengo não é o Gabriel Barbosa. O melhor jogador de FIFA do Flamengo é o Everton Ribeiro, que jogou um torneio mundial. Sim, eu vi isso. E ganhou. Sim. Ganhou um torneio mundial. Jogou a final com o Agüero e ganhou. Então, parabéns aí, Everton Ribeiro. Mais um título, mesmo na quarentena, o Flamengo conquistando títulos. E outro destaque que eu quero falar são as lives. O maluco das lives já vai ele falar das lives. Lá vamos nós de novo. Mas é o seguinte, dentre as lives, eu tenho visto muitas lives, né? E dentre as lives, muitos jogadores de futebol estão fazendo lives, entrevistas. Sim. Como eu sigo 300 mil pessoas no perfil do Kit de Leituras Musicais, volta e meia eu esbarro numa live. Um dia desse eu tava vendo uma live do Balotelli, outra do Totti com o Vieri. E aí tem umas coisas legais, cara. Agora mesmo, por exemplo, eu vou botar aqui no Stories do Kit Releitura. Tem um monte de gente fazendo live não esportista. Lúcio Mauro Filho, nesse momento, Lúcio Mauro Filho, Circo Voador. Aí tem, por exemplo, o Paul Gasol fazendo uma live, dando uma entrevista aqui, ó. Jogador de basquete, conhecido, né, espanhol. Não faço ideia de quem seja. Não sabe quem é o Paul Gasol, não? Não. O maior jogador, um dos maiores esportistas da Espanha. Não conheço não, cara, não acompanho basquete. E aí eu vi, cara, vi do sósia do Gabigol, vi do Gabigol. Do sósia do Gabigol, nossa senhora, deve ser maravilhosa a live. Vi do Gabigol com o Babu, nem acompanhei o BBB, mas eu sei que o Babu falava sempre do Flamengo lá. Acompanhei o BBB pelos outros falando no Twitter, né? Eu acompanhei o BBB todinho. Cara, eu tô acompanhando todas as novelas que estão passando na Globo, no Viva, no SBT. Eu tô sabendo, cara, vocês são a favor da... A Beth tá fazendo uma parada muito paia, velho. A Beth é feia em Nova York. Não tô gostando, não tô acompanhando, mas não tô gostando. Então, só corrigindo. O Paul Gasol é espanhol mesmo. E o jogador, acho que foi o primeiro espanhol da NBA, muito responsável pela medalha olímpica da Espanha, tá fazendo live agora. E aí a live do Babu com o Gabigol foi bem legal também, cara. Imagina. Teve live do Nego Ney. Cara, eu vi as lives do Daniel Alves. Eu já cliquei 2 vezes na esperança dele estar falando alguma coisa que... Não, ele fica cantando karaokê. Velho, nossa. Ele fica... Mas o que é legal é que você pode pedir música e ele canta, velho. Eita, que da hora. Não. Nossa, meu Deus. Ontem eu tava vendo a live A descrença do Felipe em aquela festa. E é engraçado que tu vê que ele já tá meio bêbado, meio chapado assim nas lives. Então, falando um monte de merda. Tem uma galera que entra super chapada nas lives. Tipo, um dia desse eu vi uma live do Julian Marley.
E ele tava muito louco, velho. Aí ele começou a jogar bola, inclusive, bater embaixadinha. Ele tava muito doido, cara. E ninguém fala nada, né? Mas o Gustavo Lima bebeu, né? Todo mundo encheu o saco do cara. Não, mas o Gustavo Lima merece que todo mundo... Babaca do cara. O Gustavo Lima é um babaca do caralho. Sim, merece, mas foi injusto, né, pô? Tô em casa, caralho. Posso beber, foda-se. Não, mas ele não, o problema não foi que ele bebeu, não. O problema foi que ele fez festinha na casa dele com um monte de gente. Fez aglomeração. Na verdade, o problema do Gustavo Lima é publicidade. Você não pode beber, você não pode fazer vídeo bebendo e fazer publicidade. O que pegou é as regras de publicidade. Tipo, se não tivesse botando nenhuma marca ali anunciando, ia ter passado em branco. É o pessoal da... Como é o nome do... Conar, né? Exato. Encheu o saco dele. Nossa. Exato. Ele foi notificado. Se pá, deve ficar até... Eu nem sei se essa live tá no ar ainda, ou se ele teve que tirar as partes que ele tava bebendo, porque a regra, infelizmente, é muito mais pelo dinheiro do que pelo bom senso, pessoal. Meu Deus. Isso aí. O dinheiro continua regendo essa porra. Então... deu, né? Foi bom, cara. Gostei. É bom assim, quando a gente comenta umas coisas e depois vai pra outro rumo completamente diferente. Papo de bar, real oficial. O papo de bar. Então pronto, é isso aí. Gente, eu agradecer a vocês aí a hora, né? Eu tô atrapalhando a edição do Like Tu. Faz aí propaganda, Thiago, do podcast que tu edita. Precisando de edição, tamo aí também. Cara, falar do Like Tour, é o podcast de viagem lá do Felipe Cordeiro. Eu participei agora desse último em homenagem aos 60 anos de Brasília. Muito bom. E ouçam, em breve vai estar no ar. E do nosso podcast, né, meu e da Cássia, o kit de releituras musicais. Também tá saindo no feed hoje a nossa super live da ABPod, que a gente participou com orgulho, contando junto com o entrevistado como que é a vida de DJ. Ficou muito legal, escutem, que ficou bem bacana. Um podcast que fala sempre de versões, covers, remixes, paródias, sempre abordando como a música pode ser alterada e feita de outra forma, de acordo com a visão do artista. Exatamente, ou piorada. Aí é com você. Aí é com calcinha preta. Comigo não tem nada a ver com isso. A gente precisa muito chamar o Felipe de novo pra gravar, Thiago, sério. Vamos chamar ele pra gravar o especial forró. A cantora do Capim com Mel tá em negociações pra gravar com a gente. Olha aí. Então aí se ela aceitar, eu chamo o Felipe também. Tem umas coisas de forró de qualidade que eu gosto, é o pessoal do Mastruz com Leite. Tá velho, hein? É bom, mas é bom. Quero você por inteiro. Só pra... Não sei nem se esse é Mastruz com Leite, não. Deve ser Magníficos. Deixa eu aproveitar, já que estamos aqui eu vou pegar o gancho. Galera, escutem o nosso podcast sobre músicas brega, que ficou chuchuzinho demais. Link no post, ficou ótimo. Tá incrível, ouçam esse programa. Se vocês quiserem começar por algum episódio do Kit de Letras Musicais, comecem por esse, porque eu tava impossível esse dia. Só que não, né? Eu tinha bebido uns goró no dia da gravação, então eu tava dançando na sala enquanto gravava, tava incrível. Se fosse videocast, né? Dava assim. Minha Nossa Senhora, graças a Deus não é. É isso, gente. Fica aí com o Papo Canela Mundo. Essa semana você vai ouvir ainda quadrinhos e narrativas do meu amigo Hamilton Cabuna. Tá muito bom. E na semana posterior, na outra quarta-feira, Papo Canela temático, falando sobre algum tema do futebol. Fique agora aí, a gente se despede de você, mas fique antes com a conversa que eu tive com o Vitor Ravetti, diretamente lá da Alemanha, falando sobre como é essa situação que ele está vivendo, como está a situação da Alemanha e como o que ele pensa da volta do futebol nesse momento tão difícil para todo mundo, mas que está um pouco melhor para os alemães. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Valeu!
Então, como foi falado aí durante o nosso papo, eu tô aqui falando diretamente da cidade de Duisburg. Eu não, né? Eu tô aqui em Fortaleza ainda, mas falando diretamente de Duisburg, eu acho que ele vai me corrigir. O senhor Vitor Ravetti. Opa, fala aí, pessoal do Papo Canela, uma honra estar aqui, já agradeço aí ao Felipe pelo convite. Isso mesmo, eu moro em... Vamos lá, se for falar em alemão seria Duisburg, né? Mas quando a gente é brasileiro o negócio, tá tudo bem falar Duisburgo. É uma cidade, para quem não sabe, ela até pro padrão alemão é relativamente grande, são 500 mil habitantes, tá entre as 15 maiores do país, mas quase ninguém conhece, até porque não tem nenhum time relevante, mas não deixa de ter o time que eu torço aqui, o MSV Duisburg, que no momento é o líder da terceira divisão interrompida por conta do coronavírus, e é próximo de Colônia e de Düsseldorf. Olha aí, legal, cara, legal. Meu time na Alemanha é o São Pauli, eu acho que é assim que fala. Pra mim é São Pauli, é o time marrom. São Pauli. O São Paulo. Pode ser São Pauli também. São Pauli. Inclusive eu tô com ele aí já jogando as fases, os amistosos, antes de entrar no campeonato alemão, na Bundesliga, da segunda divisão, né? Meu time conseguindo montar um time bem equilibrado e estamos aí junto pra projeto, subir pra Bundesliga primeira divisão e ser campeão alemão. Aí vai ser foda. No FIFA, claro, né? É FIFA ou é Football Manager? No FIFA. O Football Manager tá pesado demais, cara. Tá pesado. E não tem aqui no Brasil, tu sabe, né? Que o Football Manager não tem mais aqui no Brasil, né? Tá só pela Europa mesmo. Ah, não tava sabendo, não. Pois é, cara. É uma pena. Mas tem a galera lá do Trivelo, esses dias eu tava ouvindo eles lá. Eles jogam, cara. Eu acho que é no Pipipichu, né? Que devem comprar no Pipichu e jogar. Não sei, não tô acusando, tô perguntando. A galera do Trivela, se eu ouvir, vai ficar puta. Cara, Vitor, flamenguista aí, morando na Alemanha, fora, cara, como é que tá? Antes de falar de futebol, como é que tá a tua vida aí? Como é que tá a tua família? Não sei se você tem família aí morando com você, ou se aqui no Brasil, com certeza, né? Como é que tá a galera, cara? Como é que tá a situação? Como é que tu tá sentindo o clima aí na Alemanha? Bom, eu moro com a minha esposa, né? De família, é a única família que eu tenho aqui, o resto tá tudo no Brasil, tanto minha esposa brasileira também, então sogra, sogro, e pai, mãe, irmão, tá tudo no Brasil. É mesmo? E assim, a situação aqui, acho que quem acompanha aí as notícias sabe bem que a Alemanha, comparado com outros países, lidou muito bem com toda essa questão do vírus, né? Sim. Com testagem em massa, e com um sistema de saúde relativamente bom, com muitos leitos de UTI por milhão de habitantes. A Alemanha não teve muitas mortes, se você for olhar, em nenhum momento o sistema de saúde chegou próximo de entrar em colapso, o que permitiu uma quarentena menor, né? Ela existiu, ela não existiu em forma de lockdown, né? A gente acaba se confundindo um pouco com esses termos, então explicando o que aconteceu aqui, em nenhum momento foi exatamente proibido você sair na rua, só que você podia no máximo sair com mais 2 pessoas, tinha que ser necessariamente da sua família. E aí sim, escolas fecharam, a maioria dos trabalhos, quem podia fazer home office estava fazendo. Eu já estou fazendo home office vai fazer 2 meses, ainda estou fazendo home office, a minha esposa também, mas tem trabalhos que eu tenho colegas aqui que continuaram indo pro escritório normalmente. Obviamente o futebol, eu jogo futebol aqui também, né, futsal na verdade, de maneira amadora, né, na terceira divisão de futsal aqui da região. Eu lembro que tu falou que tu era goleiro. Parado. Cara. Exatamente, sou goleiro. Sou um goleiro meia boca, mas o suficiente para eu me divertir. Sim, e é isso que eu quero. Mas os jogos foram todos, né, cancelados, adiados, e até agora não tem. A previsão de volta é no início do mês de junho, né, por ser futsal, né, sem campo fechado, a previsão de volta é no início do mês de junho. E aos poucos, como eu comentei, né, em nenhum momento fechou tudo, mas aos poucos as coisas estão abrindo, então nesse momento as escolas já voltaram, muitos trabalhos aos poucos estão voltando, mesmo a academia já está começando a abrir, igreja e outros templos religiosos também já está sendo permitido, claro, com todos os cuidados e regras de higiene, mas a Alemanha, no sentido de reabertura, está muito na frente da grande maioria dos países da Europa,
E era para estar na frente do Brasil também, né? Mas pelo que a gente ouve, o brasileiro e o governo do Brasil também não ajuda muita coisa. Não tá muito focado nessa quarentena do lockdown. O governo brasileiro é quando a gente assiste o Walking Dead e vê as brigas entre os humanos, né? E o foco era pra ser os zumbis, né? Mas a gente fica vendo a briga entre os humanos e, pô, não é capaz, isso aí é só uma ficção mesmo, que o humano vai ser tão babaca assim. Não, cara, a gente tem um presidente aí que tá mostrando o quão idiota ele é, né? E quão idiota ele consegue ser com a nossa saúde, velho. Com a saúde dele também, que pode, sei lá, pegar nele, né, cara? É inexplicável, cara. É inacreditável. Nosso governo é inacreditável, velho. A gente tá numa realidade altamente distópica. É foda. Cara, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre a questão da forma econômica, como tu tá se virando aí, né? Se tá dando pra viver, mas tu disse que tá fazendo home office, alguns empregos dá pra fazer ainda, né? Graças a você e sua esposa estão conseguindo fazer, mas eu não escutei muito em falar em noticiário como é que tá sendo a ajuda do governo com as pessoas que não têm emprego ou que não conseguem fazer home office. Como é que tá sendo isso? Assim, o trabalhador autônomo, ele teve uma ajuda aqui, foi até uma ajuda bem gorda, pelo que eu ouvi, eu não acompanhei muito de perto, mas se não me engano, foi uma ajuda, assim, foi mais de 1.000 euros com certeza mais de 1.000 euros por 3 meses para os trabalhadores autônomos, artistas, e mesmo assim, em relação a desemprego, eu acredito que não tenha crescido tanto, porque primeiro que as leis trabalhistas aqui, elas são bem mais fortes que no Brasil, então não é muito simples você demitir alguém. O custo é bastante custoso, então assim, a maioria dos trabalhadores empregados, eles no máximo eles tiveram o que em alemão se chama de Kurzarbeit, que é um trabalho não em full time, né? Você trabalha, por exemplo, metade do dia e acaba que tem o seu salário reduzido também. Entendi. Alguns colegas meus que eu sei entraram nesse esquema agora, só que pelo que eu ouvi é assim, o trabalho ele paga pela porcentagem de horas do contrato que você está fazendo, e o resto das porcentagens que você não está fazendo, o governo ainda paga 60%. Ah, sim, né? sim. Então ainda tem uma ajuda de custo do governo aí. Então, assim, mesmo o impacto econômico, claro que ele existe, não tem como não existir, mas eu acho que ele vai ser menor do que, por exemplo, no Brasil. Pô, do caralho, velho, do caralho. Cara, e em relação ao futebol, vamos logo pro futebol, né, cara, que acho que tá todo mundo aí ansioso pra volta do futebol, mas claro, a gente que é apaixonado por futebol quer ver logo futebol, mas eu, por exemplo, não sou a favor da volta do futebol se a saúde estiver em risco, né? Acredito que o governo alemão deve ter estudado bem antes de tomar essa decisão. Ou tô errado, ou a pressão dos empresários e patrocínios chegou com força no futebol alemão, e mesmo com um índice de certa forma controlado, né, na Alemanha, o futebol vai voltar. O que é que tu acha dessa decisão, tanto do governo como da Bundesliga, a volta do futebol? A gente estamos falando aqui, eu gravando com o Vitor há 3, 4 dias do retorno aí do futebol alemão, que é o único dos grandes campeonatos do mundo que vai voltar, né? Bom, vou até fazer um pequeno jabazinho aqui. Eu tenho um podcast também, o Chucrute FC, que fala sobre o futebol alemão, e a gente aprofundou bastante essa questão num cast de semana passada, assim que anunciaram que a Bundesliga iria voltar. Inclusive fizemos um agora também ontem, que saiu hoje aí nos feeds, falando um pouco mais sobre campo e bola mesmo, e o que esperar dos times, fazendo um guia aí do recomeço da liga. Inclusive vai estar linkado aqui no podcast pra você escutar. Vai ser uma conversa rápida com o Vitor aqui, mas se você quiser saber mais completo, vai estar linkado os 2 episódios aí do Chucrute FC. Boa, legal. Não, então, assim, eu acho que é uma questão complicada com muitos meandros aí. Eu acho que quando a gente olha o contexto do que estava acontecendo na Alemanha, ou melhor, do que está acontecendo, né, como eu falei antes, as coisas abrindo, as escolas já voltaram, academias começando a reabrir. Então, o futebol, que não é essencial, ele entra junto nessas coisas que também não são. Por exemplo, futebol é menos essencial que escola, óbvio. Sim, claro. E as escolas já voltaram. Cabeleireiro já Agora, voltou? O futebol... Cabeleireiro? Então, cabeleireiro também, já tá voltando. Mandar o presidente pra ele, pode mandar? Ele já tem autorização para voltar.
Oi? A gente pode mandar o Bolsonaro pra ir, pra cortar o cabelo? Tá todo o cabelo aí, né? Já é ruim o suficiente ele no Brasil, não manda ele pra cá, não. Fala aí, foi mal. Mas, enfim, cabeleireiro já voltou também. Então, assim, o futebol, acho que ele entra junto nessa fila aí. Uhum, com certeza. Junto com tudo isso. Então, assim, olhando pelo contexto, faria sentido o futebol voltar. Se a gente, de certa maneira, esquecer o lado ético de que no mundo na Alemanha tem poucas pessoas morrendo, mas no resto do mundo tem muita, né? Então, assim, você pode... como é que vai pensar em futebol no momento em que tá tendo, sei lá, 900, 800 mortes por dia no Brasil? Mas aí eu acho que também talvez seja um pouco de exagero você chegar nesse nível de debate ético a partir do momento de que na Alemanha as coisas estão voltando, estão relativamente controladas. Mesmo com a reabertura, que já faz mais de 2 semanas, os casos cresceram, mas cresceram pouco. Hoje eu vi uma notícia de que a taxa tá acima a taxa de transmissão do vírus está acima do que o governo esperava, mas só um pouquinho acima, então... Mas aí na Alemanha você fala? Oi? Na Alemanha você fala? Essa taxa? Na Alemanha. Tô falando da Alemanha. Tá, entendi. A expectativa deles não tá sendo atendida, mas não é pra tanto, assim, né? Dá pra manter. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E assim, pelo que eu tô acompanhando dos números, os casos não estão tendo um crescimento absurdo, como foi no meio de abril, no início de abril. Entendi. Enfim. Então, se você olhar só por esse lado, até acho que faz sentido a volta do futebol. O problema é que tem algumas questões que não foram respondidas e que ficam muito mais como uma interrogação. Exemplo. Então, alguns exemplos. A primeira é assim, precisa-se de 20 mil testes até o final da Bundesliga em jogadores, técnico, comissão técnica, familiares dos jogadores voluntariamente. Exato, roupeiro, próprio juiz, né? Enfim. E assim, foi falado que esses 20 mil testes eles não estão prejudicando a testagem em massa do resto da sociedade. Que isso só corresponde a 0,4% dos testes que a Alemanha faz num mês. Ou seja, é realmente um número baixo. Sim. Por outro lado, aí eu topo entrar no debate ético. Será que não vale a pena mandar esses 20 mil testes pro Brasil, que tá faltando teste, entendeu? Então. São, de repente, 20 mil vidas aí no Brasil que podem ser salvas, né? Mas se você for olhar só pra Alemanha, talvez essa questão dos testes em massa seja uma questão menor. Só que tem a questão do público, e aí tem os ultras, né, os torcedores organizados, que aqui na Alemanha né, são muito organizados e muito engajados política e socialmente. Eles fizeram uma nota em conjunto, várias torcidas, pedindo para que não voltasse a Bundesliga se fosse para ser sem público. Então também é um debate que tem que ser feito. Olha, né? Isso. Mas aí eu vi uma notícia que eles não vão ficar ao redor dos estádios, que é o que muitos países têm medo, né, de voltar sem público e os ultras forem pras redondezas ali do estádio, ficar comemorando. Mas também tem outra questão de, por exemplo, o cara vai assistir de casa e não vai ter movimentação fora ali no estádio. Mas eu vou chamar meus amigos pra assistir aqui em casa, 2, 3 amigos. Será que pode ter essa realidade também, né? E esse amigo vai e de repente transmite pra um cara que não tinha... Né? Não sei, porque talvez às vezes o cara não sabe que se tem. Então, tem sobre a aglomeração em volta dos estádios, eu até falei sobre isso no Twitter, eu acho muito improvável que aconteça. Isso foi confirmado por uma nota também da torcida dos ultras do Fortuna Düsseldorf. Muito massa. Falando claramente que assim, eles são contra os jogos sem público. Só que um dos motivos deles serem contra a volta da Bundesliga não é só porque os jogos são sem público, é porque a segurança está em risco. Por mais que você siga todos os protocolos, a segurança está em risco. E eles citaram isso na nota quando eles se disseram contra. E essa nota é desde antes do anúncio, assim, já faz quase um mês, né?
E ainda mantém a postura ainda, mesmo depois do anúncio da volta. Não, sim, eles não mudaram a postura, tipo, por isso que eu tô falando, eu acho que seria uma contradição muito grande você colocar numa nota que você é contra a volta por causa de questões de segurança e de saúde, e aí você faz uma aglomeração em frente ao seu estádio, indo contra todas as recomendações de saúde. Pois é. Tipo, então não faz nenhum sentido, né, e aí essa minha suspeita foi confirmada justamente porque pelo que eu falei dos ultras do Düsseldorf. Uhum. E eles inclusive falaram que eles não vão estar e pediram para o resto dos fãs, dos torcedores, também não se aglomerarem em estádio e também não se reunirem com amigos para ver, né? Justamente no sentido que você falou. Agora sim, você ir ver com mais 2 amigos, hoje isso já tá ok na Alemanha. Até mesmo restaurante, se você for com mais 2 pessoas, mesmo que não seja da mesma casa, você pode de 2 casas diferentes, isso está sendo permitido também, os restaurantes com distância entre as mesas e tudo isso, mas até isso mesmo já está começando a ser liberado. Então, você ir na casa do seu amigo ver, né, sendo que tem ali 2, 3, 4 pessoas, não é, segundo as recomendações do governo, não é um problema. Entendi. Né? Agora, assim, outra questão que para mim vai contra a volta da Bundesliga. Não está claro o que acontece se 1, 2, 3, 5 jogadores no mesmo time testarem positivo. Né? Boa. Então, assim, eu acho que essa, na verdade, é a principal questão, porque a DFL não respondeu o que acontece. Ela assim, a volta foi anunciada uma semana atrás e só hoje eles disseram que, se for necessário, a Bundesliga vai ser interrompida de novo, e aí o campeão vai ser de acordo com a tabela do momento, e vão ser rebaixados 2 de acordo com a tabela do momento. Caramba. Mas já teve clube mostrando desagrado com essa decisão. É complexo, né, cara? Isso então, é complexo demais. Não, e fora que, assim, isso responde o que acontece esportivamente, mas não responde o que acontece na saúde. Sim. Né, caso 2 ou 3 jogadores testem positivo. O que estava parecendo que ia acontecer até agora era que esse jogador que foi testado positivo, ele vai em quarentena, mas o resto do time continua treinando normalmente e os jogos continuam normalmente. Sim. Mas aí aconteceu um caso da segunda divisão, do Dinamo Dresden, que 2 ou 3 jogadores testaram positivo, agora não estou lembrando exatamente o número. Aí a cidade local obrigou que o time fizesse quarentena em casa de 14 dias. Então o jogo do Dresden já vai ter que ser adiado. Mas aí o Dresden, quando voltar de 14 dias, ele vai jogar dali a 5 dias. E o adversário dele já vai estar treinando há mais tempo. Então você tem uma condição absurda de desigualdade. Exatamente. E a DFL não se posiciona sobre isso. Entendeu? Outra questão, os árbitros parece que só vão ser testados no dia do jogo. Se eles testarem positivo, o que acontece? Tem um árbitro reserva à disposição? Assim, são muitas coisas que não parecem tá de acordo com o ideal, porque bem ou mal o futebol acaba sendo um esporte de contato e tá colocando em risco os jogadores, né? Mesmo com todo esse contexto que eu citei antes da Alemanha já reabrindo as coisas, você tem alguns pontos de interrogação que estão muito pouco claros. E você falou da questão da economia antes, e no fundo foi isso que pesou. Eu duvido que se o futebol não tivesse o giro econômico que tem, que eles voltariam. Eles certamente ou encerrariam ou cancelariam, por conta da economia que eles decidiram abrir e passar por cima de algumas questões de saúde que, se não são muito grandes, são no mínimo ainda relevantes. Então, pois é, cara, eu fico pensando que se a gente não poderia esperar um pouco mais, adiar esse calendário, não pensar mais tanto como um ano, assim, não, se não tiver começar o campeonato 2020, 2021 em agosto, setembro, foda-se, adia esse campeonato mais pra frente, porque a prioridade agora é outra, tem vidas em jogo, tem a questão de injustiça também, como você falou aí, do Dresden, né, não tá treinando e pegar um outro time que já vem treinando, então isso tudo aí vem tudo em segundo plano. No meu caso, foi o que eu suspeitei agora, né? Tudo pressão de grandes empresas, de grande patrocínio. O público tá ansioso pra ver, mas aí ninguém vê essa pressão no vôlei, na natação. O futebol é porque roda muito capital, muito dinheiro, então
por mais que a Alemanha esteja bem já livre desse vírus, eu não acho que seja a hora, né? Mas se os caras resolveram... Outra coisa... É curioso você falou do... Pode falar. É só fazer um pequeno parênteses. É curioso você falou do vôlei, e vale lembrar que, se você for analisar do ponto de vista da saúde, faria muito mais sentido o vôlei voltar, porque o vôlei é um esporte que não tem contato direto, né? Exatamente. Ao contrário do futebol. Exatamente. Até a natação, né? Também. Agora me diz uma coisa, a Bundesliga parou em que rodada? Vai voltar em que rodada agora? Ela parou na rodada 25, volta na 26, faltam 9 pra terminar. Falta próximo, né, cara? Mas mesmo assim, né, porra, não sei, cara. E vai voltar com um jogão, né? Schalke 04 e Borussia Dortmund. Exato. Caramba, cara. Porra, eu tô num misto de ansiedade com pé atrás, saca? Porra, legal, mas... não sei, cara. Enfim... Cara, tu tem mais alguma ponderação pra fazer sobre a volta da Bundesliga? Acho que é mais ou menos isso, né? Assim, pra resumir mesmo, você olhar o contexto da Alemanha faria até algum sentido, mas tem muita coisa, muita interrogação que não está esclarecida, e aí, por tudo isso, eu acho que ainda não seria o melhor momento. Exato. Mas que eu tô ansioso, eu tô. Também, cara, também. Cara, Vitor, muito obrigado. Cara, é isso aí, ó. Você que está acompanhando o campeonato europeu aí, já acompanha o campeonato inglês através da ESPN. Tem o campeonato alemão lá na Fox Sports, fazendo propaganda de graça aqui. E se você não está acompanhando o campeonato alemão, não sabe nada ou sabe muito pouco, acompanha o Chucrute FC. Você vai ter um show de bola sobre análise tática de time de toda a rodada do campeonato alemão. Não sei se falam da segunda divisão também, acho que o campeonato de futebol feminino vai voltar, inclusive, ô Vitor? A segunda divisão volta, porque ela também é da alçada da DFL. A DFL é como se fosse a FA da Inglaterra, né? É a liga, não é a CBF, não é a confederação. Sim. A confederação é a DFB. E a DFB ela toma conta, é a DFB que toma conta da Bundesliga feminina e da terceira divisão também. E essa semana eles anunciaram a volta para 26 de maio, se não me engano. O feminino e a terceira. A partir do dia 26 de maio, ainda não está exatamente fechado. Entendi. O feminino e a terceira. A segunda volta agora esse fim de semana também, segunda divisão. Entendi. Então, como eu estava falando, se você quiser ficar mais informado, saber mais detalhes sobre o campeonato alemão, que vai voltar com tudo aí, né? É o único campeonato no mundo grande que você vai poder acompanhar aos finais de semana. Acompanha depois a análise tática dos caras lá do Chucrute, inclusive do Vitor aí, que é muito boa. Faz o teu jabá aí, Vitor, por favor. É isso, eu falei até ao longo do cast, né, o Chucrute FC, a gente faz uma análise legal toda semana, no mínimo um episódio por semana a gente faz pra fazer um balanço da rodada, né, fazer uma mesa redonda da rodada. Boa. A gente entra nos aspectos táticos, fala também muito da cultura de estádio na Alemanha. A gente fez recentemente um episódio falando só da famosa regra dos 50+1, falando de todas as questões aí das torcidas protestando contra o dono do Hoffenheim, por exemplo, além de falar, como eu disse, de campo e bola, de bola dentro do campo, de jogador, e de seleção alemã também, quando a seleção alemã entra em campo. Quando tem, né? Bom, é isso aí. Vitor, muito obrigado. Agradeço a galera do Chucrute também. Espero que você esteja nas próximas edições, que a gente vai falar de campeonato alemão também. Espero um áudio teu aí a cada rodada, né? Você mandar um áudio aí pra gente, a gente vai agradecer pra caralho. Opa, tamo junto. Vai ser um prazer. Eu que agradeço aí o convite para estar aqui no Papo Canela. E estamos sempre às ordens aí. Vamos acompanhar essa Bundesliga, ainda que, como eu disse, com muitos poréns. Mas vamos acompanhar. Beleza, meu filho. Obrigado e valeu.